Olá, tudo bom? Eu sou a Giovana e esse é o meu novo diário de mulher, direcionado principalmente para aquelas mulheres que nesse momento estão planejando ou estão desejando ter um bebê. Para quem está acompanhando meus vídeos desde o início, sabe que no início desse ano eu descobri que estava grávida naturalmente aos 45 anos. Quem continuou acompanhando sabe que em menos de 10 semanas eu vinha perder esse bebê também de forma natural. Já conversei sobre isso nos 2 últimos vídeos e fiquei inclusive de fazer mais um vídeo para falar sobre os procedimentos médicos ao qual eu fui submetida quando comecei com ameaça de aborto. Mas eu ainda estou de luto, não estou num bom momento para falar sobre isso, por isso eu resolvi abordar com vocês um outro tema: os aspectos psicológicos que podem influenciar na concepção. A psicanálise acredita que nem todos os nossos atos são controlados pela nossa vontade consciente. Existem desejos que estão escondidinhos lá no nosso inconsciente e podem emergir a qualquer momento, basta que o sujeito relaxe um pouco e ele vai escapar e se manifestar. Também na gravidez, esses desejos, eles estão muitíssimos presentes e podem influenciar diretamente na gestação, assim como também podem atuar sobre o desenvolvimento do feto. O fato é que existem simultaneamente duas realidades. A gente é movido pelo desejo e pela razão. E para que haja uma concepção, em primeiro lugar é necessário que exista o desejo. Não me refiro ao desejo sexual, e sim o desejo da concepção, um desejo inconsciente normalmente. Também pode estar consciente, mas é mais comum que ele seja inconsciente. A pessoa não percebe que está desejando isso no ato sexual que vai gerar uma vida. O que eu percebi que está acontecendo na atualidade, e esta é uma percepção minha, uma observação minha, eu não fui fazer uma investigação científica, é simplesmente uma observação, é que em alguns casos o desejo materno e paterno, eles foram suprimidos por especialistas, representantes de um suposto saber maior. O ideal médico científico, ele pesa muito na organização do sujeito, no seu desejo e planejamento. Com o surgimento dos métodos anticoncepcionais, as mulheres mais velhas elas foram desaconselhadas a engravidar, visto que poderiam ocorrer maiores riscos durante a gravidez. E a mulher, por muito tempo, ela introjetou essa informação e ela se encheu de medos. E isso hoje pode ser uma das barreiras que atrapalhe as tentativas dessa mulher engravidar. O desejo não precisa estar necessariamente ligado a um planejamento. A pessoa pode desejar muito, mas entendendo não ser o momento mais propício de sua vida, vai fazer um planejamento familiar com o uso de anticoncepcional e vai vir a ter esse filho no momento em que ela se sentir mais segura. Isso dá certo muitas vezes e outras vezes não. Tem mulheres que fazem o planejamento, usam algum método anticonceptivo, evitativo, e quando percebe estão grávidas. Elas tentaram suprimir um desejo inconsciente que era muito poderoso e que superou o método de barreira que ela fez, né? Você deve conhecer alguns exemplos, né, daquelas mulheres que dizem assim: mas eu tomava comprimido e engravidei, devia ser comprimido de farinha, ou foi o antibiótico que eu tomei junto que cortou o efeito. Ou algumas dizem: a camisinha furou, eu usava DIU, mas não funcionou, né? Então tem muitas mulheres que fazem um planejamento, mas o desejo inconsciente ele é tão poderoso que ele supera o método usado e ela vem a engravidar de qualquer maneira. Então, assim, vocês também podem pensar assim: mas como é que depois tem mulher que faz um aborto ilegal ou que joga o bebê no lixo se ela desejava, né? Bom, ela desejava a concepção, é diferente. Então, ela, no ato da concepção, ela estava desejando ter a concepção. Mas depois ela pode ter mudado o desejo dela e ter um filho não ser mais um desejo. Então, isso é todo um processo inconsciente, a pessoa não está se dando conta do que está acontecendo.
Mas também pode acontecer de essa mulher, após a concepção, ter entrado numa depressão, até mesmo devido às mudanças hormonais que vão acontecendo, e ela não conseguir ter uma boa aceitação desse filho, não conseguir aceitar esse bebê e por isso vir a desprezá-lo ao nascer, né? Também há casos em que as mulheres conscientemente falam para todo mundo que desejam ter um filho. Elas são pressionadas pela sociedade, elas são pressionadas pela sogra, elas são pressionadas pelo marido, né, a terem um filho. E elas tentam e não conseguem engravidar e começam a se sentir frustradas. Mas, inconscientemente, elas não estavam desejando ser mãe nesse momento. Elas estão sendo pressionadas e passam a acreditar nisso, a dizer que gostariam realmente de ser mãe, para satisfazer o desejo do outro, na verdade, né? Então elas fazem tratamento, fazem inseminação e nada dá certo, essa mulher não engravida. Daí resolvem adotar uma criança. E daí logo após a adoção, essa mulher se descobre grávida. Ah, mas a Maria lá, ela adotou uma criança e 1 mês depois engravidou. Isso é muito comum a gente ouvir falar. Por quê? O que acontece? Após a chegada dessa criança adotiva na família, ela desenvolve o amor, né? Ela consegue se ver realmente mãe, ela está exercendo a sua maternidade, o desejo inconsciente vem e ela consegue conceber. Isso você já deve ter ouvido falar, conhecido alguém que passou justamente por esse tipo de situação. Adotar uma criança e após conseguir finalmente engravidar depois de muitas tentativas fracassadas. Existem vários fatores psíquicos que atuam na concepção. O inconsciente eu considero o principal deles. Existem outros fatores, podem ter acontecido algum trauma durante a vida da mulher ou do homem, a forma como a mãe exerceu a sua maternagem. Podem existir também fatores físicos que devem ser avaliados pelo médico e tratados se necessários. Agora, quando os médicos avaliam e não encontram nenhum fator físico, que esse casal está apto a ter um bebê e mesmo assim esse bebê não vem, o mais provável é que tenham fatores psicológicos atuantes aí sabotando essa gravidez, né? Então é importante procurar um profissional da área de psicologia para poder entender o que pode estar acontecendo. Importante, nenhuma mulher tem um filho sozinha. A mulher, ela só fica grávida se tiver um marido. Então, tudo isso que eu falo sobre o inconsciente, sobre o desejo e sobre a própria saúde é do casal, não é unicamente da mulher. A mulher e o homem devem ter o mesmo desejo no ato da concepção. A mulher deve estar saudável para gerar um filho, o homem também tem que estar saudável para gerar um filho. Nenhuma criança é filho unicamente de mulher, a mulher ainda não é hermafrodita. Então, qual é o seu desejo real? Você deseja ser mãe ou deseja ter um filho? Qual desejo sustenta esta demanda de um filho para você? Então, o nosso inconsciente, ele é fantástico, ele faz o corpo da mulher mudar, ele é poderosíssimo, por isso que o desejo influencia tanto na concepção. Vocês já devem ter ouvido falar de mulheres que tiveram gravidez psicológica. Eu já conheci, já atendi mulheres com gravidez psicológica, a barriga delas cresceu, elas sentiam um bebê mexer, mas não existia nada lá dentro delas, né? Então, o nosso inconsciente, ele é capaz de mudar o nosso corpo. O próprio câncer, ele é uma doença psicossomática, né? Então, está muito influenciado por fatores psicológicos, né? Então, vamos tratar a questão da concepção ou a ausência da concepção não unicamente como um fator físico orgânico, mas também existem os fatores psicológicos e inconscientes que estão atuando diretamente no ato da concepção. E quando existem problemas na gestação, normalmente problemas psicológicos também estão influenciando. Até mesmo o mal-estar, o excesso de enjoo, né? Então, o enjoo, ele é natural, ele é normal, até pelo processo hormonal,
mas também tem enjoos que estão carregados ali de fatores psicológicos e emocionais, né, que fazem a mulher enjoar muito mais. Como eu já falei em outro vídeo sobre o estresse na gestação, o quanto coloca o bebê em risco por causa da liberação de hormônios que são tóxicos para o bebê, né? Então, estejam atentos às emoções, estejam atentos ao consciente e inconsciente de vocês e procurem ajuda do profissional que vocês de fato necessitam. Se é um médico, se é alguém especialista em inseminação, ou um psicólogo, ou de repente todos juntos, né? Cada caso é um caso e tem que ser visto individualmente. Por isso, nesse momento, estou procurando tratar bem a minha mente e o meu corpo, né? Então eu disse para vocês no outro vídeo que eu não sabia o que eu ia fazer no depois, né? E o que eu tenho pensado até o momento? Eu não penso em fazer tentativas de engravidar novamente. Engravidar para mim não é um desespero, porque como eu já disse para vocês, eu já tenho 3 filhos, já sou vovó inclusive. Então eu sei bem como é que é essa experiência de ser mãe, e eu gostei tanto que gostaria de ser novamente, mas tudo bem. Se a menopausa está chegando, eu vou aceitar a menopausa. Agora, se Deus quiser me mandar outro bebê, vai ser muito bem-vindo também. Eu não pretendo usar nenhum método atualmente para evitar uma gravidez. Eu não vou fazer tentativas, tratamentos para engravidar, mas também não vou fazer nada para evitar. O que Deus me mandar vai ser bem-vindo. Se for a menopausa que está chegando, vamos aceitá-la e vivê-la como mais um ciclo de vida. E se for um bebê, bom, daí é um presentão daqueles, né? Mas que seja o que Deus quiser. E eu vou simplesmente cuidar bem da minha saúde, da minha alimentação e da minha cabeça. Um grande abraço a vocês, se inscreve aqui no meu canal, dá um joinha, compartilhem com as amigas, que eu acho que são informações importantes. Deixe comentários e inclusive se vocês quiserem deixar sugestão de temas para ser abordados, eu vou adorar, porque daí eu sei exatamente o que você quer saber para mim poder estar falando. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.